upside down was another dimension opened by Brenner, but it turns out. E aqui a gente vai ter o but it turns out it's actually a bridge, né? Então a gente tem aqui esse but, que é esse momento de pausa, né? A gente não vai ter só o but para fazer esse momento de pausa, né? No inglês a gente vai ter algumas outras formas de fazer essa mesma pausa, porém essas outras formas elas são menos usadas do que o but. Isso porque o but ele é mais simples, ele é mais fácil de lembrar e também é o mais usado, né? Então geralmente a galera lembra justamente do but, e isso eu falo tanto para pessoas que estão já falando de língua inglesa como primeira língua, como de segunda e terceira língua mesmo. O but, ele sempre vai ser bem mais usado. E aqui a gente vai ter esse it turns out. Uma das coisas que a gente não tem tanta necessidade no português é da gente pontuar sempre quem é que está realizando aquele verbo. E isso vai ser bem diferente do inglês, porque no inglês a gente tem essa necessidade não só existente, mas também sempre reforçada. Então, sempre que a gente vai falar que alguém ou algo faz alguma coisa no inglês, né, a gente precisa sempre reforçar aquele sujeito, né, antes do verbo em si, né? A teacher quer dizer que nunca vai existir verbo solto no inglês? Vai. Uma hora ou outra vai, mas além disso ser uma coisa informal, né, uma linguagem informal, ou seja, você não vai poder fazer isso no trabalho, num trabalho acadêmico, né, numa atividade de escola, você vai ter que realmente fazer isso se você estiver no dia a dia ali, com seus amigos, né, então vai ser uma coisa mais informal mesmo, né? Então, se você não estiver tratando do ponto de vista informal, você vai precisar fazer, e mesmo para a língua informal, né, mesmo para a linguagem informal, a gente só vai poder fazer isso quando se tratar de nós mesmos, né? Então, nós podemos tirar o eu da frase, né? O I do this, para só o do this, né? Então, a gente pode tirar o I, sim, em alguns contextos específicos, porém, em outros sujeitos, a gente não pode fazer isso, porque senão a gente não vai ter mais controle de quem é que está realizando ou não aquela ação na frase. Então, aqui a gente tem o it turns out. Isso porque o turn é o que vai ser o nosso verbo barra expressão aqui, né, que vai precisar de um sujeito. Então, aqui a gente tem o turns out. O turn, ele vai ser usado para muitas coisas no inglês. Em alguns contextos vai ser o contexto de dar uma volta, né, de se girar, né, então a gente tem, ou de girar algo, né, então a gente tem um pouquinho o contexto do turn around, né, ou também esse contexto de ligar e desligar, né, para a lâmpada, por exemplo, como o turn on, o turn off, né, e aqui a gente tem a expressão do turns out, que vai ser nesse contexto de descoberta, né, vai ser realmente nesse contexto de algo que veio, né, como uma descoberta, né, esse veio aí, que a gente fala, né, descobrimos, e terminou sendo, né, acabou sendo, então turns out, né, it's actually a bridge, né, então a gente acabou descobrindo, né, acabou tendo essa noção de que né, actually a bridge, né? Então, esse it is é de novo aquela necessidade do inglês, tanto esse it aqui como esse daqui. Se a gente for falar da própria pessoa, que a própria pessoa descobriu alguma coisa, a gente vai poder usar o find out, né, para ser esse contexto da descoberta, realize, que é esse contexto de se dar conta, né, dependendo do que a gente queira falar. Só que ele vem com a ideia do turns out justamente para ser essa ideia de, veio a notícia, né, saiu aí a descoberta, né, para todos nós de que it's actually a bridge. Actually, esse actually é o que a gente vai ter por ser um falso cognata, né? Que são palavras que parecem com palavras de outros idiomas, mas que elas não têm nada a ver com aquilo, né? Principalmente com o português, a gente vê muita, né? Muita palavra em inglês que parece-se com palavras em português, e às vezes o significado não é aquele, mas é algo próximo, e mas na maioria das vezes não é nada a ver mesmo, né? Então a gente tem ali os parents sendo os pais, por exemplo, né? E não parentes, parentes a gente chama de related, né? Então, this is my related, né? Então os relatives que são os parentes no inglês, né? Que são os tios, os primos, né? Essa é a ideia. Mas o pai e a mãe é o que a gente vai ter pelo contexto dos parents, né? Então, muita gente acaba confundindo, né, parents com parentes, por ser mudança ali só de uma letra mesmo, né? Então, esse é um caso onde a gente ainda consegue encontrar o significado ali, não exatamente aquele, mas no mesmo universo, né? Vamos dizer assim, não é aquele, mas está próximo, né, daquele significado. Já os demais, não. Os demais a gente já não vê isso. Né, os demais a gente já vê, não que esse seja a exceção total da regra, né? Vai ter outros casos também um pouco parecidos. Mas esses falsos cognatos, né? A grande maioria dessas palavras, elas são contextos totalmente diferentes do que elas se parecem.
Então, esse actually, inclusive, ele é muito confundido, até por conta de regras no inglês, a gente pode acabar achando que ele é esse atualmente que a gente fala, né? Sendo que, na verdade, ele é esse na verdade que a gente fala, né? Então, quando eu falo I actually don't like this, eu realmente, né, na verdade, não gosto disso, né? Então, actually, I don't wanna go, né? Na verdade, eu não quero ir. Então, quando eu falo esse contexto do na verdade, né, que eu chego a uma conclusão, é esse na verdade que eu falo, é onde eu vou usar o actually. Então, ele vai falar que era, na verdade, né, uma ponte. Então, actually a bridge. Esse a, ele também é article, assim como o the, né, o the, só que ele é indefinido, né? E aí essas regrinhas, como elas funcionam, tudo certinho, quais são eles, né? Não só tem dois, a gente tem um definido e dois indefinidos, é assunto para uma aula só disso, né? Então, tentando ser bem introdutória aqui, mas tem que explicar mais coisas sempre, né? Porque sempre tem regras, né? Esse a, ele é um dos indefinidos, né? Então, ele vira esse uma que a gente fala. E diferente do the, ele não opera para plurais. Por mais que a gente faça isso no português, no inglês isso não existe, né? Porque se é indefinido, ou seja, se a gente não sabe do que se trata, não é nada específico, não é nada único. Então, qual é o sentido de eu saber quantos são se eu não sei nem qual é? Né? Então, tem toda essa lógica para o inglês. Então, a gente tem aqui esse a por ser esse uma, e bridge, que é o que a gente vai ter por ser ponte. Veio essa descoberta, né? Mas ocorreu, né? E que é, na verdade, uma ponte. Né? Então, but it turns out it's actually a bridge. A gente tem, more specifically, an interdimensional bridge. Né? Então, a gente tem esse more, que é esse contexto do mais. A gente não vai ter só ele para ser o mais do inglês, né? A gente sabe que a gente vai ter várias outras questões para adições no inglês, né? Quando a gente vai falar de mais no contexto de profundidade, mais de adição mesmo, a gente vai ter várias formas para falar isso no inglês. O more é só uma delas. Né? Então, a gente tem aqui o more specifically, para ser mais especificamente. Né? Então, esse mente que a gente fala muito no português, ele vai ser esse ly que a gente vê no inglês. Porém, como a gente viu no caso do actually, toda regra tem sua exceção. Então, tem casos de palavras que já tem esse ly dentro da própria palavra, e aí a gente não vai considerar esse mente porque não vai ser uma coisa que a gente vai controlar, né? Não vai ser uma regra, vai ser uma adição colocada, né? Não vai ser uma questão gramatical. A própria palavra já tem aquele ly, né? Então, a gente vai considerar o significado daquela palavra mesmo. Porém, quando a gente já viu aquela palavra, né, sem aquele ly, principalmente, ela já existe sem aquele ly no inglês, e a gente ocorre de ver ela, né, com aquele ly no inglês, geralmente, né, vai ser semente acontecendo na palavra, né? Então, geralmente vai ser a forma como aquilo acontece. Né? Então, esse real que a gente tem por ser o real, a gente tem o really, que é o realmente, né? Então, adiciona-se esse ly, né? O honest, que é esse contexto do sincero, né? A gente tem o honestly, que é esse sinceramente, né? Então, algo specifically é algo especificamente, né? Então, ele fala mais especificamente, né? More specifically, né? An interdimensional bridge. E aqui, esse AN é a outra forma, né, de artigos indefinidos que a gente vai ter no inglês, especificamente, né, specifically, também para palavras que vão começar ali com vogais, né? Então, é uma das regrinhas que a gente tem para os indefinidos, né, do inglês, que vai depender da primeira letra da próxima palavra, para a gente saber se a gente vai usar a versão com N ou a versão sem N desse A aí. Né? Então, a regra, né, uma das, né, que a gente vai ter algumas boas, mas todas simples, não são tantas assim também não. A gente vai ter para diferenciar um do outro, se começa com vogal ou com consoante, né? No caso da versão com N, essa próxima palavra começa com vogal ou tem um som vocálico, que aí a gente tem que ter uma aula só disso para tentar estabelecer o que é que o inglês vai considerar vogal ou não vogal ali. Né? Então, não só o que realmente é vogal e consoante, mas o que vai ser considerado nesse caso. Só que aqui a gente tem o interdimensional, né? Então, é esse interdimensional, né? Que vai ser uma palavra que vai ser realmente bem parecida com o português, e dessa vez vai poder confiar na tradução, né? No significado. Vai poder confiar que parece e é. E, de novo, o uso de bridge, né? Então, mais especificamente, uma ponte interdimensional. Teacher, mas se a ponte que é interdimensional, por que ponte não vem antes, então? O que está trocado ali? Uma interdimensional ponte. Porque uma das regras também que a gente tem com relação à gramática no inglês é que características sempre vêm antes.
né? Então, adjetivos a gente precisa passar para frente. Como interdimensional, nesse caso, é o adjetivo, a gente vai falar interdimensional bridge em vez de bridge interdimensional, igual a gente fala no português. Então, aqui a gente consegue pegar o specifically como especificamente para o nosso vocabulário, e se você preferir, interdimensional também, só não sei onde é que você vai usar. E aqui a gente vai ter that rips through space-time. Então, esse that, ele vai ter alguns significados no inglês, porém, nesse caso em específico, né, eu vou tentar ser mais específica para o vídeo, nesse caso em específico, ele vai ser esse substituto da falta do que a gente fala no português. Então, no inglês, a gente não tem esse que a gente gosta de falar no português. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma vassoura que varre a casa sozinha, um local que fique aberto 24 horas, a gente não tem no inglês esse uso desse que, né? Então, às vezes, a gente acaba usando o that porque tem uma necessidade muito grande para fazer esse papel, né? Ou às vezes por fim de costume mesmo. Mas na maioria das vezes a gente não vai usar nada no lugar desse que, porque a gente não tem esse que na língua inglesa. Então, a gente tem aqui rip. Esse rip, ele vai ter um sinônimo que é o tear. Então, esse rip, que nesse contexto vai ser esse contexto de rasgar, né? Nesse contexto do dividir mesmo. Então, vai ser esse contexto do despedaçar, dependendo do contexto que a gente esteja falando. Nesse caso aqui, vai ser essa ideia de dividir, de rasgar, mesmo que a gente esteja vendo aqui numa ideia de unir. Esse through vai ser o que a gente vai usar para ser esse através. A gente não só tem ele para fazer esse papel, mas a gente usa muito para ser esse através, né? Para algo que está entre uma coisa e outra. Né? Então, tá ali no meio, tá ali atravessado, né, entre duas coisas. E um dos exemplos disso é o Alice através do espelho, né, que a gente tem aquele contexto do filme do Alice no País das Maravilhas, só que agora ela já não passa mais pelo buraco do coelho, né, ela passa ali através do espelho, né, então é through the looking glass. Né? Então, a gente tem esse contexto do through para ser esse entre uma coisa ou outra, através, né, de uma coisa ou outra. Também para diversos outros contextos, inclusive alguns contextos do dia a dia, né? Então, quando a gente fala que não sabia, você estava passando por determinada situação, né, através daquela situação, né, para coisas um pouco mais sentimentais, emocionais, a gente pode acabar vendo e usando esse through também, né? Então eu falo, she's going through a lot, né? Ela já passou muita coisa, né? Ela estava passando ali por muita coisa, nesse contexto de através de alguma coisa também. Então esse through, ele está sendo nesse contexto de no meio, né? Então é uma coisa que rasga entre outra coisa, que é essa ideia de que o espaço-tempo é um véu, um tecido, né? E aqui a gente tem um contexto space-time. Então, space é o que a gente vai ter por ser espaço em qualquer contexto, né? E o time a gente vai usar para diversos contextos no inglês, seja para hora, para tempo especificamente, mas também para vez, vezes, né? Então, vai depender do contexto que a gente queira tratar mesmo. Mas o time a gente vai reutilizar para muita coisa no inglês, né? Então, space-time é essa ideia de espaço-tempo que aqui vai trabalhar como expressão, né? A gente vê muita expressão no inglês unida por esse tracinho no meio. Inclusive, algumas a gente tendo versões delas no português. Como, por exemplo, quando a gente não sabe bem uma quantidade, a gente fala 30 e alguma coisa, 40 e alguma coisa. A gente tem essa mesma expressão no inglês unindo o number com a palavra something, né? Só que com esse tracinho entre eles, né? Então, a gente tem para bastante uso de expressão. Principalmente se você for ver algum livro muito antigo, alguma coisa do inglês muito, muito antigo, onde a gente vai ver que não existia as palavras que existem hoje, às vezes, para descrever uma coisa, que hoje a gente escreveria com uma palavra só, e antigamente tinha que usar quatro para tentar descrever, para tentar criar um contexto para aquela situação ali, tentar descrever ali sem um adjetivo para aquilo. E aí a pessoa tinha que pegar ali quatro, cinco palavras e criar uma expressão, né, um contexto ali para servir, né, como porta para existir esse adjetivo no futuro. Eram palavras todas ligadas por esse tracinho aqui no meio, né? Então, viu esse tracinho, já sabe que vai ser a fins de expressão. Espaço-tempo é um desses contextos, né? Então, a gente tem aqui that rips through space-time. E aqui a gente tem it is widely unstable, but held together by exotic matter. Né? Então, a gente tem aqui it is, de novo, para falar que isso é, né? Tudo que a gente for reforçar que é, que está, que anda, que corre, qualquer coisa que a gente for usar verbos no inglês, é muito importante que a gente pontue quem é que faz. E aí, nem sempre necessariamente vai ser um nome, nem sempre necessariamente vai ser o personal pronoun, nem sempre necessariamente vai ser uma característica, vai depender muito do contexto da gente usar para cada um, de quem está falando, do que está sendo falado, e tem que ser uma aula só para isso realmente.
né? Então, it is, né? Que eu tenho que enfatizar que é isso, né? Esse assunto, essa matéria que eu tô falando, né? Essa ponte, né? Que é o que a gente tá pontuando aqui no assunto. O Dustin tá explicando, né? Widely unstable. Wild é o que a gente tem por ser o sinônimo daquilo que é perigoso, esse é o adjetivo propriamente do selvagem, né? Então é algo que não se coloca rédeas, que não dá para controlar. Então a gente tem esse contexto do selvagem, mesmo com wild, né? Então wildly seria algo que selvagemente, né? Selvagemente é ou faz alguma coisa, né? Então esse unstable já é um adjetivo, né? Então a gente tem o contexto do unstable, ou seja, esse instável que a gente fala. Inclusive é muito comum esse bow aqui do finalzinho a gente vê para ser esse véu que a gente fala do português, né? Então, quando a gente fala que algo é imparável, é unstoppable, né? Então, a gente tem esse contexto, inclusive esse in também sendo muito esse un, né? Então, algo instável é algo unstable. Né? Então, it is widely unstable, né? Então, isso é selvagemente instável, né? Ou seja, não dá para controlar. Né? Teria outras palavras se a gente quisesse exemplificar também e simplificar, né, a fala do Dustin, né? But held together, né? Então esse but, novamente, esse mas, né, que a gente fala, né, que não é de adição, pausa na nossa fala, né? Mas, porém, entretanto, né, held, esse held, ele vai ser nesse contexto do hold, que é o que a gente vai ter por ser esse contexto do verbo agarrar, né, do segurar, né? Então hold hands é o que a gente tem pelo contexto de andar de mãos dadas, né? Então a gente tem algumas expressões pelo contexto do hold também. Às vezes o hold vai estar ali na ideia do agarrar, do abraçar, então é muito comum a gente ver em músicas, né, a pessoa falar I wanna hold you so badly, né, ou I wanna hold you so much, I'm desperate to hold you, né, ou então em algumas produções mais românticas mesmo, esse contexto realmente de agarrar, de abraçar, né, de estar ali segurando, né, então esse hold vai ser essa ideia muito do segurar, até para alguns contextos figurativos, né, nesse contexto do segurar a língua, do estar se segurando, né, ou nessa ideia do se segura também, né, tipo, segura, mulher, se controla, hold it, né, hold on. Então, a gente tem esse contexto também, né, então a gente tem aqui o together, que é esse junto, que a gente vai ter no inglês, né, então tudo que tá junto é together, né, tudo que a gente for falar que, eles voltaram, né, para esse contexto de reatar mesmo, de casar, ou they're back together, então a gente tem algumas expressões com isso também, igual a gente tem em Taste, da Sabrina Carpenter, ela falando, né, I heard you're back together, né, eu escutei aí que vocês voltaram, né, então a gente tem esse contexto do together para ser junto, até para esse contexto de relacionamento também, né, só que o back together ela é uma expressão em específico para essa finalidade. Né? Então a gente tem aqui held together by exotic matter. By, porque vai ser por alguma coisa, né? Novamente, precisa ter uma aula só para o by para entender direitinho como é que ele funciona. O exotic é realmente essa ideia do exótico, tá? E matter é o que a gente vai usar por ser tanto matéria, né? Dependendo do contexto do que a gente for usar no inglês, mas também é o que a gente vai ter por ser esse contexto do importar, da importância. Então, tudo que é o verbo importar, né? Tudo que tem um valor, tem uma importância, a gente usa o verbo matter, né? Por isso que tem o evento, né? O movimento, na verdade, né? Black Lives Matter, né? Que são vidas negras importam, né? Porque they matter, né? Elas importam, né? Desse contexto de importar, de ter importância, a gente usa o matter para isso. Da mesma forma que o The Weeknd canta When it's time, it will matter. Isso não vai importar, né? Quando for a hora, isso não vai importar. Na música I Was Never There. Né? Então a gente tem esse contexto do matter por ser o importar ou don't matter, doesn't matter, quando a gente fala que não importa, né? No contexto de passar uma importância. Então, exotic matter aqui está sendo como matéria exótica mesmo. Nesse caso, não está sendo o verbo matter. E ele fala, which we found dead center right above the lab. Which we found, né? Esse which, ele vai ser a mesma ideia do what que a gente usa para ser esse o que e o qual. A única diferença é as situações em que nós usamos o what e as situações em que nós usamos o which. O which a gente usa quando a gente sabe quais são as opções que a gente tem. Quando a gente pergunta o que e o qual no inglês, quando eu tenho uma quantidade limitada de opções, né, que são visíveis, que são do conhecimento da pessoa, né, só tem ali até 5, até 10, né, a gente vai ter esse contexto do which sendo usado em vez do what, né? O what eu uso quando as minhas opções são abertas, por isso que eu pergunto what's your name. Porém, esse which também vai fazer esse papel do que o that faz em alguns momentos, já que ele é um que, só que para um que específico. Esse dead é o que a gente tem
o seu contexto do adjetivo morto para pessoa, para coisas, né? Então, uma planta morta, a gente vai usar o dead da mesma forma. O adjetivo dead é o que se tem para ser o morto, mas a gente vai ter algumas outras palavras do contexto do morrer, como verbo, etc. Ele fala aqui que eles encontraram, né, morto, center. Esse center pode ser nesse contexto de centralizado também. Right above, né? Esse right é o que a gente vai ter por ser o correto, o certo e também o direito, né, no inglês. Quando eu falo de direito, eu realmente falo de direito, como, por exemplo, direitos constitucionais. Então, my rights são os meus direitos, né? Da mesma forma que eu posso falar que this is my right hand, essa é a minha mão direita, this is my right eye, esse é meu olho direito, my right ear, né? Então, eu vou ter vários contextos para ser o direito, o correto, mas eu também posso usar para enfatizar que é diretamente naquele local, né? Diretamente naquela posição, né? Diretamente nesse momento, caso eu precise, né, intensificar alguns contextos no inglês. Quando eu falo right there, que eu falo que é bem ali, right here, que é o bem aqui, né? Então, esse right above é nesse contexto do bem acima, né? Já que o above a gente usa para tudo que é o acima ou em cima. Eu não sei se eu já vou ter postado uma aula com Girl in the Bubble, de Wicked, né? Cantada pela Ariana Grande, The Wicked for Good, aqui no canal quando sair esse vídeo. Provavelmente não, mas eu vou postar logo em seguida. Se eu não postei antes, eu vou postar em seguida com certeza. Então lá eu explico um pouquinho sobre o above também. Curta aqui esse vídeo, né? Se inscreva no canal, que se não tiver saído, vai sair. Se já tiver saído, corra para ver. E aqui the lab, porque a gente está falando de um laboratório em específico, né? Então tem que ser the lab, né? Então bem em cima do laboratório, né? Que é um laboratório em específico. Então a gente encontrou morto, né? Centralizado bem em cima do laboratório, né? Então which we found dead center right above the lab. They call this type of bridge a, né? Que é o que ele vai completar depois aqui. Que vão, né, completar depois aqui. Então, a gente tem aqui they call. Esse they, a gente tem por ser o eles, o elas e o issos, né, como eu falei anteriormente. Ele é o plural do he, she e it, né, às vezes mesclado, às vezes o plural de um só, né, vai depender de contexto mesmo, pra gente saber o que é que tem dentro do they. Então, they call seria o eles chamam, elas chamam, issos chamam, né, o call é o verbo chamar, ligar e também a própria ligação, né, this type, ou seja, esse tipo, né, of bridge, ou seja, esse tipo de ponte, Type of bridge, Wormhole. wormhole, que é o que ele vai ter aqui por ser buraco de minhoca, né? Que é uma tradução bem fiel, né? Se a gente for parar para analisar, porque o worm é justamente o que a gente vai ter por contexto de minhoca, de verme, de bicho, né? Então, esses bichos, de larva, a gente vai tudo colocar na categoria de worm aí, né? E o hole é realmente o que a gente vai ter para ser esse buraco. Então, wormhole é um buraco de minhoca. E isso, como é uma palavra realmente específica, existe uma palavra só para isso, né? Então, ela é a palavra junta. A wormhole, um buraco de minhoca. The world that I've coined by Abbas. Daqui em diante, a gente vai dar uma focada maior só nas palavras em específico. Tá bom? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho das regras gramaticais, de como elas funcionam, da questão da compreensão, né, do som, das pronúncias das palavras, é assunto para uma outra aula. Podem procurar para dessas aulas de inglês. Então, aqui a gente tem another world that I've coined the abyss. E aqui a gente tem a palavra coin, que a gente vê muito, inclusive, ligada a ser a lei de centavo, né, de dinheiro, em inglês. A gente vai ter muito esse contexto das moedas. Porém, coin também pode ser o verbo de criar uma palavra, criar um significado, né? Quando você cria ali uma expressão para aquela coisa, quando você apelida, né, dá um nome a algo, o verbo coin é usado para isso também. Então, coin também é verbo no inglês. Então, quando ele fala I've coined the abyss, ele fala que nomeou, né, ali como o the abyss, que vai ser o contexto de abismo que a gente vai ter no inglês. Então, a gente chama de abyss, por isso que o The Weeknd tem música com isso também. Então, coin você pode usar no seu dia a dia para ser o verbo de nomear, dar um significado, dar um contexto ou uma expressão, né, a uma palavra ou alguma coisa específica. Então, a gente vai ter o name também, por ser esse contexto do nomear, give a name, se você quiser ser mais específico, porém o coin, ele vai servir especificamente para isso. Então, você pode usar para outros contextos no seu dia a dia também, para umas frases
frases mais básicas no inglês. Nessa próxima cena, a gente já tem a realm of pure chaos and evil. Realm é uma das palavras que nós usamos geralmente quando estamos falando de dominação territorial, ou seja, é essa ideia que nós falamos de ditadura, de reinado, de dinastias. Então, é ali naquele contexto realmente de dominação, principalmente territorial, né? Então, seria ali uma dominação, né? Um reino, né? Vamos colocar nesse tipo de contexto de puro caos e maldade. Mais para frente, nós temos o uso do nasty. Esse nasty vai ser usado para diferentes contextos no inglês. Alguns contextos um pouco mais 18, outros contextos para falar de coisas nojentas ou de ousadia. O nasty, na verdade, é um adjetivo da língua inglesa para coisas que podem ser nojentas, ousadas para um contexto ruim, ou que pode ser também para um contexto um pouco mais adulto, né, de ousadia, de um sentido um pouco aventureiro da coisa. A palavra que nós temos aqui é a palavra remote, que inclusive a gente vê muito por ser esse contexto do remoto. O que muita gente não sabe é que esse formato de trabalho remoto, que a gente chama de home office, não necessariamente quer dizer trabalho remoto, e sim o remote work. Assim como a gente tem o remote control, que é do controle remoto, né? Então, esse remote contact seria esse contato remoto, né? Esse contato em outra rede que não seja contato direto. Então, esse é remote contact. Uma expressão bem legal que a gente vai ter aqui é o ever since. Esse ever since, ele vai ser muito essa expressão de que a gente fala que desde sempre. Então, basicamente, ele vai ser o desde sempre, o pé da letra. Então, lembra que lá no comecinho da aula eu falei que o always é aquele sempre rotineiro, né? Que segue ali um padrão de existência. E o ever, ele já é uma coisa mais contínua, né? Então, o ever, ele é tão contínuo que ele entra dentro do never, do forever, do everlong. Então, tem muitas palavras que vão arremeter a nunca ou a esse contexto do para sempre e do eterno, né? Então, quando a gente fala esse ever since, não é diferente. A diferença é que esse since é esse desde que a gente fala no inglês. Então, quando a gente fala esse ever since, é essa expressão do desde sempre, que a gente já tem o costume de usar no português. Juntamente, a gente também tem outra palavrinha interessante aqui, que é esse army. E aí, provavelmente você já ouviu por conta das fãs de K-pop, mas army é como a gente vai ter esse contexto de exército no inglês, né? Então, quando a gente fala Seven Nation Army, que é aquela música lá que todo mundo conhece de rock, a gente tá falando de realmente uma ideia de exército ali, de uma nação 7, vamos dizer assim, enumerada 7. Não sétima, tá, gente? Or não numbers, a gente usa de outra forma. Então, army é o que a gente vai ter pelo contexto de exército, não é só para as divas fãs do K-pop. Sempre que você precisar usar o contexto de exército, seja o próprio exército ou para falar de um tipo de exército um pouco mais figurativo mesmo, né? Às vezes numa figura de linguagem, pode usar o army, que vai ficar muito bem. Juntamente, a gente também tem logo em seguida o verbo cross sendo usado, que vai ser esse verbo realmente cruzar ou atravessar, né? Então vai ser como a gente vai falar nesse contexto de atravessar a rua, né? Cruzar o oceano, cruzar o país, cruzar a linha, né? Também nesse contexto de passar da linha, passar dos limites. Então a gente tem esse contexto de cross the line, né? Quando a gente fala que já passou do limite, já foi longe demais. Então a gente tem tanto expressões como o próprio verbo cross para a gente usar tanto no nosso dia a dia, né? Para coisas como atravessar a rua, como também dessa forma mais figurativa também no dia a dia. E também, em alguns casos, vai ser como nós falamos cruz no inglês. Inclusive, crosswords é o que a gente tem pelo contexto de palavras cruzadas, né? O contexto do right back também vai fazer um contraste, né, com o que eu tinha falado do right here, o right there, né, right about, agora há pouco, né, quando a gente fala que é o right back, para falar que é nesse contexto de que era lá atrás mesmo. E aí a gente vê uma palavra muito interessante também, que é o uso do kick, né? O kick, provavelmente, se você é da minha idade e jogava muito Rabo, você sabe o que o kick significa só de prática, né? Kick vai ser o verbo expulsar no inglês. Então, quando a gente fala de expulsar de casa, expulsar do quarto, expulsar de um local, a gente tem esse contexto do kick, inclusive a expressão kick out, né? Então, eu posso falar I kick you out, te expulso. Aqui a gente já vai entender que esse kick, ele é esse verbo expulsar, mas chutando para fora mesmo. Então, aqui nós temos o fled, que vai ser nesse contexto de fugir, mas também no contexto de passar de alguma forma. Nesse caso, fled across the bridge, seria nesse contexto de passar, né, atravessar ali através da ponte, né? Então, vai ser nesse contexto de sumiço, porém, um pouquinho ali misturado também com o contexto do fugir, que vai estar aqui na forma passada, né? A gente vai ter o flee quando for na forma presente. Aqui também tem outra palavra interessante para pontuar, que é a palavra lick, que vai ser justamente o verbo lamber no inglês.
né? Então, sempre que a gente vai falando, o gato tá lambendo as patinhas, né? Eu tomei o sorvete, eu preciso lamber o sorvete antes que ele derreta. Então, todo esse contexto de lamber, a gente vai usar o verbo lick para isso, seja lamber os lábios, seja o gato que lambe a pata, tudo isso a gente pode usar o lick. Então, para o nosso dia a dia, a gente já consegue adicionar com mais facilidade. E aqui a gente vai ter o hiding, né? Então, da mesma forma que a gente tem o verbo hide, o verbo esconder ou o verbo se esconder, a gente também vai ter aqui ele no contínuos, né? Para quem não sabe, verbos contínuos são esses verbos que ganham esse ing aqui no finalzinho, né? Tendo i já ou não, muitas vezes vai substituir alguma letra esse i, às vezes ele só vai ser adicionado mesmo, mas são esses verbos que têm esse ing no final dos verbos, né? Então, isso significa que aqueles verbos eles estão acontecendo, né? Eles estão sendo usados de forma contínua naquele momento, para determinar que está acontecendo a ação no agora. Lembrando que contínuos não existe só no presente, existe também no passado e no futuro, né? Então, hiding seria o verbo de estar se escondendo ou de estar escondendo uma pessoa ou alguma coisa, a depender do contexto. Então, logo vai ser como se fosse o adjetivo escondido também para esse tipo de situação, já que ele veio se escondendo no céu, né? Então, Vecna's been hiding the sky. A gente também tem outra expressão muito interessante que é a dead end, né? Que é quando a gente vai falar ali que foi um beco sem saída. Então, esse tipo de local mesmo, beco sem saída, ou de situação em que a gente nomeia, né, o coin de beco sem saída, é justamente quando a gente usa, né, esse contexto do dead end, tanto para o literal como para o figurado, né? Então, aqui ela fala que explica porque todas as tentativas dele, né, tudo que eles tentaram, né, cada passo a passo ali que eles estavam criando, né, levou, né, esse led nesse contexto de que algo levou, que alguém levou alguma coisa, principalmente quando uma situação leva a outra, né, to a dead end. E a gente também tem o will falando weaker. A gente já tem weak por ser algo fraco ou frágil, né? No inglês ele é o adjetivo para tudo que é fraco, que é frágil, tudo aquilo que quebra com facilidade, né? Que se desmonta com facilidade. Porém, a gente vai ter aqui o weaker, né? A gente tem esse ER no finalzinho da palavra, que vai compor justamente esse contexto aumentativo. Algumas palavras a gente consegue aumentar de dentro, né? Claro que a grande maioria das vezes a gente vai fazer isso por fora, né? No inglês, usando algumas palavras antes para intensificar, né, o significado da palavra que a gente quer, dar um contexto muito maior para ela no inglês. No português, a gente geralmente faz isso com o tom da fala, falando a palavra um pouco mais demoradamente, né? Quando a gente fala muito grande, por exemplo, muito gostoso, muito bom, né? Ou, por exemplo, muito gelado, muito quente, né? Então, geralmente a gente dá esse exagero, né, na pronúncia do muito, né, tanto em tom como em pronúncia mesmo, né, na demora da pronúncia, para que a gente enfatize que é demais, né, que é muito mais do que só falar que é muito, né? Eu preciso exagerar no tom da minha fala para fazer isso. E no inglês a gente não tem isso em praticamente quase nenhuma situação, a gente deixa a depender do tom de voz, de demora, a gente não tem esse exagero necessariamente com as palavras em inglês. São casos bem isolados, bem específicos, em que a gente vai ver depender de alguma coisa desse tipo, né? Então, algumas palavras, quando a gente vai dar esse exagero, a gente tem como fazer isso por dentro da própria palavra, mas a grande maioria a gente vai ter que usar outras palavras ali, ou mais uma palavra, mais duas, mais três, para intensificar ali o significado daquela palavra que a gente quer exagerar com ela, né? Então, se eu for falar, por exemplo, que é muito quente, provavelmente eu preciso falar o so hot, né? Em vez de só falar o hot, que é quente, então so hot, so much, né? Então, geralmente eu preciso usar uma outra coisa ali, outros contextos ali, né? Outras palavras para conseguir dar esse tom de exagero que no português eu falaria só esticando a palavra mesmo. Né, ou dando um tom a mais. Então, no inglês, eu tenho que fazer tudo isso com palavras. Algumas palavras eu consigo fazer isso por dentro também, nesse contexto aumentativo, quando eu coloco esse ER no final, lembrando que são palavras, são regrinhas, né, do inglês, mas não é qualquer palavra que a gente pega e faz. Já existem as palavras que têm essa forma de ser usada, né? Então, weaker seria algo mais fraco ou mais frágil no inglês, da mesma forma que smaller, né, seria menor, né, ou mais baixo, dependendo do contexto. O shorter seria o mais curto, o taller seria o maior, né, ou o mais alto. O bigger seria o maior, em uma coisa que eu consigo medir o tamanho, né? Então, a bigger house, uma casa maior. Então, nesse contexto, ele fala que as crianças, né, a mente das crianças, mais especificamente, é mais fraca, é mais frágil, então ele acaba usando weaker para fazer esse tipo de
contexto. E aqui o outro personagem, né, o Mike, vai acabar completando com move the abyss, crash into Hawkins. Então ele quer mover, né, o abismo, aí vai ser usado o move em um outro contexto agora, né? E esse crash, que vai ser esse contexto realmente de colidir, né? Então todo tipo de colisão, tudo que bate, colisão de objetos também, etc. Tudo que a gente for usar no contexto do colidir, seja no literal, seja no figurado, a gente sabe, tem a versão poética disso também, a gente vai ter o crash nesse contexto também. Tem aqui esse crash into Hawkins, nesse contexto realmente de colidir, né, para dentro de Hawkins, né, já que esse into, ele vai ser esse afim também que a gente fala, mas também vai ser nesse contexto do para dentro. E aqui, juntamente, a gente também tem o collide, que também vai ser a mesma ideia do crash. Só que esse collide não necessariamente a gente vai usar para ser a mesma ideia de violência que o crush pode passar. A gente tem o verbo become, que é esse verbo se tornar, né? Tornar-se, que aí sim você também pode usar tranquila no seu dia a dia, né? Usar, por exemplo, become a doctor, né? Se tornar médica, become a teacher, se tornar professora. E aí no passado ele é verbo irregular e ele vai se tornar o became, né? Então ele vai trocar esse O por outra letra. Logo em seguida, a gente tem o remaking, né? O verbo make é um verbo que muita gente tem um sofrimentozinho para entender no inglês, mas ele é um dos verbos mais simples, né? Então, o make e o do, eles vão funcionar praticamente da mesma forma, sendo os dois o verbo fazer. A diferença de uso, né, entre um e outro é que o do a gente vai usar para ser o fazer dessa maneira mais generalizada e o make para coisas que a gente produz, como, por exemplo, comida, produção de roupa, vídeo, música, né? Por isso que a gente enquanto artista, né, ver os artistas, né, os cantores falar make music, né, make more videos, né, então a gente usa esse make para esse meio de produção, né, então tudo que a gente faz num contexto de que a gente produz, né, a gente usa o make. Então fazer comida, né, que a gente tem no português seria esse make the food, né? Então make popcorn, make a cake para o English. Né? Então, algo making seria algo sendo feito, né? Seria se fazendo, né, no inglês, porque já está no continuous. E aí, da mesma forma que a gente tem esse refeito, né, refazer no português, a gente também tem essa versão do re no inglês. Então, remaking seria esse refazendo, né? Então, he is remaking the world, né? Ele está refazendo, né, o mundo, que pode ser traduzido como recriando, dependendo do contexto. Também tem um uso muito interessante de question word, que é o how long, né, que é quando a gente pergunta nesse contexto do quão longo para tempo, né, no inglês. Então a gente pergunta, nossa, quanto tempo, né? Quão longo, quanto tempo vai durar isso? Né? Então a gente usa o how long will you wait, né? Quanto tempo você vai esperar? Né? Então esse contexto do how long para perguntar por quanto tempo é muito usado no inglês, é uma das question words que a gente vai ter. O how em si, ele já é uma question word, né? Então a gente vai ver ele sendo usado para muita pergunta. Não quer dizer que a gente não vai usar em caso de não ser pergunta, tá, gente? É só que ele tem um certo padrão para aparecer para pergunta, por ser esse como, quão, quanto, né? Então, how long é uma das formas que a gente pergunta para tempo. How long do we think this takes? Com isso, gente, a nossa aulinha chega ao fim. Foi bem mais longa do que eu esperava. Eu tentei fazer uma aula mais curta, mas eu quis fazer um começo mais detalhado para vocês verem que tem muitas outras palavras, muitos outros contextos, muitas outras regras gramaticais que a gente consegue usar, que a gente consegue aprender com essa classe também, só com esse vídeo, na verdade, mas com a série de Stranger Things inteira, né? Então, continuem assistindo séries, continuem assistindo filmes que vão dar um bom vocabulário para vocês. Leiam bastante livros, escutem bastante música. E se você quer aulas completas como essa, quer ver a versão completa dessa aula, quer aprender mais, não só com Stranger Things, mas aprender inglês como primeira língua mesmo, né? Ou seja, pensar e falar em inglês, né? Assim como se você tivesse nascido mesmo nos Estados Unidos de maneira super natural, com filmes, com séries, com livros, etc. É só você me procurar, vai estar minhas redes sociais aqui na descrição. Então é só me procurar ou mandar um alô lá no Instagram, que a gente marca uma aula experimental gratuita só para você conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho. Também curte, comenta aqui caso você tenha alguma dúvida para eu continuar trazendo alguns vídeos assim, mesmo que de forma mais introdutória para vocês, mesmo que eu nunca consiga fazer isso de forma introdutória, que eu sempre quero explicar tintim por tintim para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Mas é isso, um beijão, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!